Olá pessoal, mais uma aula do nosso curso, né? A gente vai ver um pouco de padrões, protocolos e especificações. Primeiro, o protocolo HTTP, que eu acredito que vocês já devem ter visto no curso, né? O HTTP, ele é utilizado para as páginas de internet, né? Ele é um padrão de transporte de informações na internet e tem uma simplicidade na estrutura. Aqui, gente, a gente não está falando de página, tá? Não página HTML. A gente está falando do protocolo de comunicação. O XML, que é para fazer o armazenamento das informações, tá? Utilizado para o padrão configurável de armazenamento e transporte de dados, capaz de veicular todo e qualquer tipo de informação necessária no contexto de negócio. Ele tem uma especificação do W3C, tá? E são baseadas na SGML, que é Standard Generalized Markup Language. Então, também é uma linguagem de marcação. É composto por nós, né? Que tem as tags, que são elementos XML que representam uma parte da informação armazenada pelo documento. Podem ser vazios, simples ou conter outros elementos. A sua estrutura é vista como uma hierarquia no formato de árvore e todo documento deve ser iniciado por um elemento raiz, como se fosse um root, tá? um principal. Sempre vai ter extensão XML. Deve-se começar por uma declaração de versão que identifica a especificação do XML que se quer usar no momento da validação do conteúdo. Deve-se ter um elemento raiz, que será responsável por alinhar os demais elementos que formam o documento. Então, aqui a gente tem um exemplo. Tem um elemento raiz, tem a especificação. O que é essa informação 1? O que é essa informação 2? Imaginem que aqui, por exemplo, seja dados pessoais. Aqui vem nome, endereço, ok? Pode conter atributos que devem ser únicos dentro do elemento e seus valores devem estar envoltos entre aspas, tá? Que nem é mostrado aqui na imagem, tá? O atributo de elemento vazio e o simples ou composto devem ser bem formados, tá? O documento deve ser formado e definido pela correção da estrutura interna do documento. Então, o XML deve conter somente uma tag raiz. Todas as outras tags têm que ter as tags de fechamentos e atributos, deve ser de conteúdos únicos dentro dessa tag. Deve ser válido quando se deseja formalização na representação de informações. Válidos dependem da avaliação de outros documentos, como o próprio dicionário e os esquemas do XML, tá? Definem tipos de dados que são manipulados, como esses atributos se comportam e a representação efetiva de cada elemento dentro do documento. Os comentários são utilizados iguais ao do HTML e tem distinção entre maiúsculos e minúsculos. O dicionário, né? Ele é a definição de tipo de dados, contém as regras da composição do documento, então você não pode pôr qualquer coisa, existe um dicionário que vai guiar isso. Determina como os elementos devem ser usados pela definição da estrutura e dos valores possíveis de seus atributos e conteúdos, e os blocos de construção do dicionário, né, da definição, são elementos, atributos e entidades. CDData e PCData. A declaração para arquivos externos tem que conter o cabeçalho, né, o header do documento, onde o browser vai procurar essa definição para ela saber do que se trata, para saber como é composto esse arquivo. Então, aqui tem os internos que mostra aqui para vocês um exemplo. Ele vai trazer a versão, tá, da definição, o tipo de documento e os elementos que vai conter. O PCData e o CData, que são os tipos de dados que vão ser contidos aqui, tá?
as regras de definição de uma definição de tipo de dado. A declaração do documento, a versão do XML, a declaração dessa definição, né? Essa declaração pode ser simples, que nem é mostrado aqui. Do tipo de arquivo que contém a definição, que nem é mostrado aqui também. Informando que a definição é pública e se encontra na URL, então você tem que dizer aonde que está hospedado essa definição. Dos elementos, eu vou dizer que é um elemento, colocar o nome do elemento e o conteúdo desse elemento. Quando ele for vazio, ele vai trazer empty. Quando ele for de qualquer tipo, qualquer coisa, o que pode abrigar outros elementos é esse PCData. E o que contém texto, CData. Os tipos de atributos, eles provêm informações adicionais sobre os elementos, são inseridos dentro da tag inicial desses elementos, são apresentados por pares valorados, nome e valor. A sintaxe para declarar um atributo de uma definição de tipo de dado. Então, aqui tem as listas, né? Que vai acabar sendo no formato de lista. O nome do elemento, o nome do atributo, o tipo do atributo e o valor padrão. Os valores possíveis para definição desse atributo, né? Aqui tem as tags que é utilizado. E eu proponho um exercício nessa unidade. A gente vai colocar lá no fórum para vocês desenvolverem a base de um arquivo XML, por exemplo, de uma biblioteca, de um cadastro de medicamento, de funcionários de uma universidade ou de uma empresa de RH. Então, por exemplo, vocês estão pensando em colocar um serviço para os seus parceiros, né? Para ter essa troca de informações entre parceiros. Como que é a estrutura dos seus dados que você vai fornecer a esses parceiros? Quero que vocês coloquem no nosso fórum para a gente ir fazendo a discussão de como que seria colocar esse serviço no ar para ser o diferencial da empresa.